Gente, o Tribunal Superior Eleitoral pode julgar ainda hoje o primeiro caso de fake news em eleições. O julgamento está relacionado ao deputado estadual Fernando Francischini, do PSL, que usou as redes sociais para espalhar notícias falsas a respeito de urnas eletrônicas nas eleições de 2018. O caso pode servir como exemplo para outros julgamentos envolvendo a propagação de fake news. Sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político José Luiz Quadros, que está lá em Belo Horizonte, participa com a gente ao vivo. José Luiz, boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Qual é a importância para o Brasil desse julgamento? Olha, é muito importante, porque é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, gravemente, mas também aconteceu em outros lugares. A gente tem estudado o caso nos Estados Unidos, por exemplo, da eleição do Trump, a primeira eleição, também aconteceu na Inglaterra e vem acontecendo, vem sendo usado muito aqui, que é esse uso de fake news para desestabilizar a democracia, ataque ou seja, desinforma as pessoas passam a viver num mundo artificial de mentiras, elas ficam mergulhadas aqui nesse aparelhinho o tempo todo, e isso tem sido utilizado de uma forma muito bem feita, cientificamente, para comprometer a democracia, gerando fake news, gerando ódio, dividindo a população. E então é muito importante esse julgamento agora, porque vai estabelecer já um precedente para coibir esse tipo de prática que nunca parou, desde a eleição, ela continua vindo aí a fake news, pessoas têm vivido mergulhadas em fake news e que certamente o ano que vem, que é o ano eleitoral, isso vai se agravar muito. Então nós temos que ter mecanismos de defesa da população contra essas mentiras, contra a geração do ódio, que é feito, e repito aqui, de forma científica, premeditada, para dividir as pessoas e para desestabilizar a democracia, comprometer a opinião pública. José Luiz, quais são os crimes que ele teria cometido com essas fake news? Olha, primeiro você tem na Constituição, o ataque à democracia. Isso está aí previsto, a defesa da democracia, o artigo 5º e vários outros dispositivos constitucionais. Inclusive, isso caracteriza, no caso do presidente da República ou de qualquer outro político, governador, prefeito, isso também caracteriza o crime de responsabilidade, isso está expresso na nossa Constituição. Enfim, ele está acusando uma instituição e pessoas da instituição, da justiça eleitoral, das pessoas que estão apurando os votos, que supervisionam isso, está acusando essas pessoas de criminosas. Isso é crime de calúnia. Agora, é muito mais grave do que crime de calúnia, muito mais grave do que isso é o crime contra a democracia. Grave, gravíssimo isso. O senhor acredita, por exemplo, se for condenado, ele pode depois perder o mandato? E eu acho que deve, isso foi pedido, inclusive pelo procurador eleitoral, que ele deve perder o mandato e ficar com seus direitos políticos suspensos durante 8 anos. Isso eu acho que a gente precisa de medidas, não são medidas exageradas, porque exagerado e grave é o que essas pessoas estão fazendo. Ele já não é o primeiro, o que ele fez lá, isso no decorrer da eleição. Então, isso desestabiliza a ordem pública, desestabiliza a ordem democrática. Mas eu queria... Sim, diga. Eu queria que você analisasse, por exemplo, um dos argumentos que muitas vezes quem comete fake news fala: mas isso é liberdade de expressão, estão tirando a minha liberdade de expressão. Como é que o senhor vê isso? Não, isso é absolutamente ridículo. A liberdade de expressão, assim como toda liberdade individual, as liberdades individuais são os direitos individuais previstos na nossa Constituição e previstos em todas as constituições democráticas do planeta, está lá no nosso artigo 5º da Constituição. Esses direitos individuais, é óbvio, são direitos de todas as pessoas. E para que sejam direitos de todas as pessoas, eles têm limites. E esses limites não são novos, Isso não é uma coisa nova, isso as pessoas estão cansadas de saber. Por exemplo, eu tenho liberdade de expressão, mas no uso da minha liberdade de expressão, todos nós temos liberdade de expressão, e no uso da nossa liberdade de expressão, eu não posso caluniar as pessoas, não posso impingir um crime a uma pessoa, se eu não tiver provas disso, e aí o criminoso sou eu não posso injuriar, eu não posso difamar, eu não posso atacar a ordem social e a democracia. São limites, todas as liberdades têm limites. É fundamental pensar que o nosso direito individual, nosso direito vai até onde começa o direito do outro, porque isso é direito de todas as pessoas. Tá certo.
José Luiz, obrigado pela sua participação ao vivo de Belo Horizonte. Boa noite para você. Eu que agradeço, muito obrigado. O entusiasmo que esse tema começa a falar sem parar. Muito obrigado pela oportunidade. Mas o tema é muito bom. Foi muito bem. Obrigado pela sua participação. É aquela história, né, gente? Liberdade de expressão é uma coisa, mentira é outra completamente diferente.